Bom, muito boa tarde a todos, imensos, com muito gosto que vos temos cá. Eu não, enfim, algumas pessoas conhecem, mas para as que não me conhecem, o meu nome é aquele que ali está, portanto não é um pseudónimo, é mesmo Afonso Silva. Eu sou o Operating Principal da KW vulgo na gíria da indústria o broker da KW, se quiserem, normalmente chamam, digamos, a quem tem negócio, basicamente. E é com imenso gosto que vos estamos aqui. Obrigado por terem vindo, pelo vosso interesse, pela vossa disponibilidade. Espero, sobretudo, em primeiro lugar, que estejam todos bem, não é? Presumo que no recato do lar, ou alguma coisa de semelhante, com espaços funcionais confortáveis para poderem fazer isto, que é uma das coisas que nos traz aqui hoje, ouvir os nossos, digamos, convidados e oradores falar do que será enfim, depois de termos sido um bocadinho forçados todos a adotar novas práticas, a ser novas vivências, a forma como experienciamos a relação até com outras pessoas, entre nós, etc. O que é que será a casa do futuro? O que é que será o tal lar doce lar do futuro? E numa perspectiva muito enriquecida hoje, para variar, os outros não têm sido especialmente enriquecidos, mas hoje, para variar, temos saberes de fora, temos experiências de fora, temos três convidados, a quem eu agradeço desde já em primeiro lugar a disponibilidade para estarem aqui, digamos, muito obrigado. O arquiteto João Rodolfo, que nos vai dar uma perspectiva, são três dimensões complementares, distintas, a da arquitetura, e neste caso até do urbanismo, creio eu, do arquiteto João Rodolfo, a doutora Fernanda Barata, que é psicóloga, psicoterapeuta e socióloga, e o doutor Luís Antunes, que é psicólogo e diretor de recursos humanos de uma empresa, digamos, até de tecnologia neste caso. É uma sessão especialmente diferente daquelas que temos vindo a fazer. Nós chamamos estas coisas lead talks, podíamos chamar-lhe chá e torradas ou outra coisa qualquer, mas chamamos-lhe lead talks. E as que temos feito desde o início da pandemia, desde o confinamento, foram basicamente dedicadas a temas muito centrais da mediação imobiliária, sobretudo sobre mercados em mudança, o shift, etc. Creio que vários de vós terão assistido a algumas delas. Hoje temos uma sessão que é seguramente diferente, com um figurino diferente. Primeiro, não vão ter que me ouvir muito tempo, além desta ligeira introdução, que é bom. Nem sequer os nossos team leaders. Quem vai moderar a nossa sessão é a Margarida Oliveira, que é, como sabem, a nossa colega na LID, é consultora imobiliária, e tem a particularidade de ser amante dos temas dos comportamentos humanos, dos recursos humanos há muito tempo, foi aí que desenvolveu a sua atividade e, portanto, está mais do que habilitada a capacidade, não só pela sua paixão, como pela capacidade que tem para o fazer, para moderar esta sessão. É como vos digo, uma sessão diferente, tenho a maior expectativa, espero que seja do vosso agrado. E eu vou ficar atento a ouvir tudo. Espero aprender imenso sobre o que é que serão as vivências, a convivência, os desafios que tudo isto nos traz e o que é que os nossos clientes do futuro vão procurar no espaço funcional, que hoje é a casa de família e provavelmente se vai transformar noutras coisas. Muito obrigado mais uma vez aos nossos convidados e boa sessão. Até já. Obrigada, Afonso. Querida. Muito obrigada. Queria agradecer antes de mais a todos os que estão connosco. Neste momento temos 71 pessoas presentes a assistir a esta Lead Talk, o que para nós, KW Lead, é uma honra ter-vos connosco. Ahm, Quem já nos conhece sabe que a KW Lead tem a preocupação sempre de desenvolver mais em termos dos próprios consultores, da capacidade de acompanhamento de clientes, sejam proprietários, sejam compradores, e esta Lead Talk surge exatamente nesse sentido, no sentido de conseguirmos evoluir e perceber aspectos críticos de futuro e que vão ajudar a que tenhamos mais consciência do que é que os nossos clientes vão precisar no futuro, que tipo de alterações vão ser necessárias ao acompanhamento que vamos fazer com as pessoas que nos procuram, e achamos que isto poderia ser importante para todas as faixas etárias, porque de alguma forma esta situação é uma situação que mais tarde ou mais cedo todos nós nos vemos confrontados, que é a necessidade de ter uma casa, seja arrendamento, seja compra, é indiferente. Um, e como não conseguimos ter sucesso sozinhos, o caminho é com parceiros.
convidámos os nossos três oradores, que com certeza vão nos dar aqui uma dimensão muito interessante, até porque é bastante diferenciada. O Afonso já apresentou sumariamente cada um deles. De qualquer forma, nas suas competências muito específicas, a ideia é que cada um deles fale um pouco sobre a forma como esta pandemia vai alterar o modo como olhamos para as casas, para os imóveis, se vamos todos querer casas diferentes, se vamos estar a querer viver em locais distintos daquilo que procurávamos até aqui. Qual é que é o papel de um arquiteto, de um urbanista, desculpem, em termos futuros, relativamente a esta situação e o que é que as pessoas no fundo estão a sentir com tudo isto, com esta questão do confinamento. Não me vou alongar muito, vou só explicar como é que vamos proceder, ou seja, basicamente vamos começar pela Fernanda Barata, que vai nos falar de questões mais ligadas ao indivíduo e à pessoa e à forma como é que isto está a afetar essa situação. Depois vamos passar para o Luís Antunes, que nos vai falar de uma perspectiva mais de organização e de empresa, e depois então para o João Rodolfo, que nos vai falar como arquiteto e como é que estas questões vão ter influência também na forma como pensamos as casas a partir daqui e se vão. Depois, portanto, vou passar a palavra a cada um deles, vão falar cerca de 10, 15 minutos cada um sobre as perguntas que inicialmente eu vou apresentar, que foram as que foram pensadas para esta Lead Talk, e depois, então, de seguida, depois de apresentarem as suas opiniões, no final dos três oradores terem falado, vou receber aqui o João Barreto, vai-me fazer a gentileza de me ir ajudando com esta questão, vai enviar as questões que por escrito podem colocar no chat aqui do Zoom. E vamos colocar então em cima da mesa essas questões. Portanto, em termos de apresentação dos nossos oradores, eu penso que o Afonso já fez aqui uma breve apresentação, portanto, a nossa expectativa é que depois de cada um falar até possa haver algum diálogo entre os próprios oradores que queiram ver alguma questão esclarecida que possam entender como importante. E vamos começar então com a Fernanda. Fernanda. Olá. É assim, a Fernanda é socióloga, é psicoterapeuta e, portanto, a ideia é um pouco falarmos sobre esta questão da pandemia e do confinamento, como é que nos está a afetar a nível psicológico e a nível, por exemplo, familiar. Ou seja, estamos aqui com questões que implicam um isolamento social ao nível, por exemplo, muito semelhante ao que havia em tempos de guerra. Estamos a falar de um receio de morte iminente que é sempre visitado cada vez que vemos notícias e que a Organização Mundial de Saúde fala e que fica claro que é um receio viável e que pode acontecer. Neste momento temos as famílias todas a viver dentro da mesma casa, num espaço que é confinado, num espaço que não estava pensado para isso, ou pelo menos não é assim que habitualmente vemos esta relação familiar e que traz de facto algumas questões de tensão e algumas questões também de stress. Paralelamente, neste momento, se queremos contactar com amigos, também só o conseguimos fazer por tecnologias ou por Zoom, enfim, mecanismos que nós estávamos habituados a utilizar para contactar com os nossos amigos e com os nossos familiares. Para terminar, a questão da natureza também é importante, ou seja, nós neste momento 90% das pessoas em Lisboa não têm capacidade neste momento, nem têm possibilidade de estar em contacto com a natureza regularmente, portanto estamos todos fechados e num espaço muito pequeno. E para além disso, acrescenta-se aqui uma questão que eu penso que fará muita diferença, que é a questão económica, ou seja,
prevêem-se que possam vir a haver problemas económicos, o que é normal, e nas notícias vemos diariamente as entidades estatais a falarem sobre isso e alertarem para as questões que podem vir com tudo isto. Fernanda, a minha questão, e eu penso que são as questões que estão aqui também na cabeça de todos os que nos estão a ouvir hoje, em termos psicológicos, como é que as pessoas estão a reagir a esta situação, na tua opinião? Uhum. Em termos de unidades familiares, que, que- que experiência é que tens tido, ou seja, do que é que te relatam e quais é que têm sido as questões levantadas relativamente a isto? Este confinamento, obviamente, faz com que as pessoas olhem para a sua casa, para o seu espaço familiar de uma forma diferente. Como é que o relacionamento social vai ser a partir daqui e que tipo de sociedades é que tu consideras que podemos esperar se este confinamento se alongar por muito mais tempo? Vamos ver. Posso começar? Com certeza. Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer à KW Lise pelo convite, pelo amável convite, que eu de imediato aceitei com muito prazer. Portanto, vou passar desde já a falar sobre as questões que se me colocaram. Relativamente ao estado psicológico das pessoas nesta situação, eu gostaria muito de ser portadora de boas notícias, mas a verdade é que o mal-estar psicológico, enquanto fenómeno social e individual, constitui hoje uma presença muito marcante na nossa sociedade. No entanto, as reações das pessoas são muito diversas e dependem muito dos locais em que se encontram, dos seus contextos familiares, dos seus contextos sociais, profissionais e até dos seus contextos geográficos. Sabe-se hoje que as pessoas que estão a trabalhar em casa e que têm os seus rendimentos assegurados são aquelas pessoas que estão psicologicamente melhor. Isto foi o que foi revelado por um estudo realizado pela Universidade do Minho e que foi publicado esta semana. Ou seja, as questões económicas e as questões de segurança individual têm aqui um fator preponderante sobre todas as outras questões, exceto nas questões que dizem respeito aos fatores da saúde. Ou seja, as pessoas têm uma prioridade e os fatores da saúde são a sua primeira prioridade. De qualquer uma das maneiras, nesta fase há uma enorme sensação de insegurança e eu diria que para nos esmiuçarmos isto um bocadinho melhor, precisamos de dividir o país em regiões e em faixas etárias. Por isso, temos desde logo as grandes cidades, Lisboa, Porto e Coimbra, que pelo menos à data de ontem, com o número de casos de infectados em crescendo, parece-me que hoje desceu ligeiramente, e um levantamento possível do estado de emergência que se prevê que venha a acontecer já na próxima semana, mas ainda ninguém sabe como e em que circunstâncias é que nós vamos retomar a nossa vida antiga com novos parâmetros de vida e com esses novos parâmetros, é com esses novos parâmetros que iremos ter de viver. Ou seja, temos um inimigo invisível, que muitas vezes é letal e que está à solta e que é tão perigoso como há um mês e meio atrás esta parte. E, portanto, a sensação de insegurança é transversal e é muito grande. São muitos os casos de ansiedade, pânico, depressão, esta é a minha experiência. As perturbações obsessivas compulsivas cresceram imenso, dispararam em flecha. As perturbações relacionadas com os abusos de substâncias químicas, as perturbações alimentares e as perturbações do sono também dispararam em flecha. E depois temos as situações de luto, que é algo a que eu me quero referir de uma forma muito particular, porque é preciso dar atenção a este fenómeno. Nós chegámos a fevereiro de 2020 com uma população ativa e até estudantil muito cansada, exausta e saturada das mais variadas situações a que temos sido sujeitos desde há uns anos a esta parte. E é esta mesma enorme fatia da população que vai ter de enfrentar agora e suportar os custos do regresso. Depois temos os jovens altamente desmotivados e com crises provocadas por rupturas de equilíbrio
e isto causa frequentemente perturbações que são muito próprias da adolescência e do início da idade adulta, mas que agora, por causa da situação em que nós vivemos, são situações e perturbações que podem muito bem vir a ser exacerbadas, e eu tenho apanhado alguns desses casos. E depois temos os idosos com uma grande carga de solidão, a viver aquilo que nós chamamos a presença de uma anomia social muito forte, e muitas vezes sem a possibilidade de convívio, porque são pessoas com uma baixa ou nenhuma literacia tecnológica. Sendo que esta situação de isolamento social pode acarretar nos idosos estados melancólicos e estados depressivos definitivos devido a uma plasticidade muito limitada e que é muito própria da terceira idade. Claro que nas zonas menos urbanas estes fenómenos podem não ser tão agravados. E porquê? Porque são sítios onde há uma maior coesão social e também porque as pessoas têm mais espaço, eventualmente vivem mais próxima de uma praia e em horas onde não há muita gente podem dar uma esticada de pernas, podem dar um passeio pelo campo, etc. Mas nos grandes centros urbanos isto é o que se sente com mais força. Como é que as unidades familiares estão a reagir a estas situações? O ambiente familiar também, infelizmente e inevitavelmente, perdeu parte da sua característica, que era ser porto de abrigo. E, efetivamente, o ambiente familiar é suposto ser um porto de abrigo. Só que muitas famílias viram-se obrigadas a um convívio forçado e têm tido grandes conflitos interiores no seio das suas famílias por resolver. Agora vamos ver uma coisa, é porque nós, quando imaginamos as famílias em confinamento, imaginamos sempre a família harmoniosa, porque nós gostamos de imaginar coisas boas, não é? Imaginamos as famílias harmoniosas, a almoçar, a jantar, a conviver, dia após dia, e tudo corre normalmente. Mas temos que pensar que existem famílias em confinamento profundo e que têm dentro têm dentro das suas famílias membros ou idosos muito frágeis, ou até mesmo crianças com perturbações, como, por exemplo, crianças com necessidades de cuidados especiais, crianças com doenças raras, com doenças metabólicas, com perturbações genéticas, e até mesmo adolescentes que já pré-Covid-19 traziam, dentro do seu estado clínico, perturbações psicológicas e psiquiátricas. Portanto, temos aqui muitas famílias com muitíssimos problemas por resolver. E, portanto, e para abreviar, eu diria que os casos realmente complicados são as pessoas que perderam os seus rendimentos porque isto pode ser cumulativo, as pessoas que têm um ou mais familiares doentes com Covid-19 ou pessoas com qualquer outra patologia e que estão isoladas no seio das famílias com conflitos internos, e pessoas sozinhas em meios urbanos de grande densidade populacional, que é onde a vida subjetiva é mais pobre e o vazio existencial é muito mais profundo. Passando agora à questão sobre o impacto como as pessoas olham para as suas casas e para os locais onde vivem. Temos todo um conjunto de milhões de pessoas que foram subitamente privadas à satisfação dos seus desejos mais comuns e rotineiros, designadamente as suas necessidades espirituais, intelectuais, afetivas, como por exemplo ir ao ginásio, ao clube desportivo, ir à igreja, participar em reuniões políticas, etc. E todas estas pessoas subitamente, foram para casa, entraram em casa e ficaram, não voltaram a sair. E, portanto, estagnaram. Quem tinha rendimentos assegurados e algumas poupanças e casas com espaços, portanto, espaços um bocadinho ao ar livre e a possibilidade de apanhar um bocadinho de sol, as coisas não correm tão mal. Mas há outros exemplos. Quem, por exemplo, tem um apartamento T1, um casal, tem um apartamento T1, tem 2 ou 3 filhos e vive confinado num espaço de, não sei, 60, 70 metros quadrados, as coisas pioram um pouco, não é? Porque, como é lógico, estas pessoas têm um problema de espaço e neste problema de espaço emergem inevitavelmente divergências, conflitos e contrastes entre as pessoas que antes não se viam, antes não se notavam e que agora eles têm que resolver. Mas, para resumir, eu diria que as pessoas perderam, de uma maneira geral, a sua possibilidade de se exteriorizar fora de casa e, portanto, tiveram de encontrar novas rotinas, novos hábitos, tiveram de estabelecer novas regras de convívio, que de antes nunca se lhes tinha colocado. Algumas famílias adaptaram-se muito bem, mas outras, por não terem bem consolidadas as suas estruturas de base,
não se adaptaram tão bem. E isso veio trazer um mal-estar psicológico que se foi instalando à medida que o tempo foi passando. É preciso que já estamos nesta situação, eu diria que há 1 mês e meio, quase 2, não é? Sim. E, portanto, as pessoas hoje em dia olham para as suas paredes, para as paredes das suas casas, para as coisas que têm nas suas casas, para os quadros, para os móveis, para os sofás, e vão ficar com essa sensação de que ali ficou gravada uma memória que às vezes pode ser muito amarga. Isto das estruturas sólidas familiares, que eu há bocadinho falei há pouco, advém de um conceito que eu acho que é muito importante, que tem a ver com o facto de o mal-estar psíquico ser inversamente proporcional à nossa capacidade de adaptação, à nossa capacidade de tolerância do outro e à nossa autoconfiança e ao sentimento de pertença a um grupo, que neste caso, o grupo de que estamos a falar é a família. Eu penso que se as coisas forem bem conduzidas em Portugal, apesar de tudo, e têm sido, penso que relativamente bem conduzidas em Portugal, vamos, apesar de tudo, ter uma população muito cética, com muita indiferença, com muita apatia, com passividade, com refúgios indolentes e individualistas, e isto, muito em particular, é importante no caso dos jovens e adolescentes. Eu espero sinceramente que as famílias possam ser apoiadas pelas empresas e pelo Estado para conseguirem ultrapassar muitos dos problemas que aí vêm, mas nós também vamos ter muitos adultos deprimidos e muitos lutos. E mais uma vez eu quero reforçar esta ideia. Não estou a falar apenas de luto por morte de parentes e amigos, estou a falar por lutos, por perda de muitas das coisas que foram perdidas, perda de relações da mais variada ordem, perda de empregos, perda de bens materiais, perda de expectativas, perdas de sonhos, perdas de cursos que não se fizeram e por aí fora. Portanto, são inúmeras as situações. Que tipo de sociedade é que nós podemos esperar se esta situação se prolongar? Vai se prolongar, mesmo que entremos em desconfinamento, vai se prolongar. Eu penso que antes do Covid-19 já vivíamos num ambiente muito intoxicado com o materialismo prático, ou, se quisermos chamar-lhe, uma elevadíssima concepção mercantil das relações sociais e com um aumento desmedido das preocupações económicas acima das nossas necessidades vitais. É preciso ver que o espírito de lucro não data da era da pós-modernidade, nem de perto nem de longe. Mas a verdade é que nunca o interesse material foi tão exaltado como hoje em todo o mundo desenvolvido e em vias de desenvolvimento. E estes países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento consideram o espírito de lucro quase como o único motor da ação humana e o fim do Estado em si mesmo. Portanto, e para finalizar, eu penso que a partir de agora, com mais ou com menos confinamento social, é preciso que nasça, tem que nascer um espírito que assente na necessidade de repensarmos as nossas vidas e as nossas relações uns com os outros. E eu não quero romancear nem de perto nem de longe, até porque tenho muito respeito por todas as pessoas que perderam a vida ou das famílias que estão em luto neste momento e que estão com muitas dificuldades também. Mas eu penso que esta situação veio trazer à tona a necessidade de um homem novo, mais desapegado dos bens materiais e com maior necessidade de minimalismo, e isto tem muito a ver com as casas também, e das relações mais fortes da pessoa consigo mesma, menos distraída de si e mais atenta ao outro. E, portanto, eu preconizo que este é o capital humano com que as empresas vão trabalhar, que apesar de pessoas mais deprimidas, mais tristes, pode daqui renascer uma pessoa nova com mais capacidade para enfrentar as dificuldades e para se rever a si própria e para se dedicar com afetividade ao outro. E pronto, era isto que eu tinha para dizer. Estou disponível para quaisquer questões que me queiram colocar. Muito obrigada, Fernanda. Foi muito Obrigada. interessante a tua exposição. Vou agora passar ao Luís Antunes. O Luís é diretor de recursos humanos de uma empresa de tecnologias que é portuguesa. Portanto, neste momento, o que é que nos interessa pensar a nível de empresas tem tudo a ver com qualquer tipo de relação com trabalhadores, quer relações com parceiros e clientes. Portanto, esta situação veio alterar a forma como as empresas lidam com toda a sua dinâmica. O teletrabalho tornou-se da noite para o dia perfeitamente incontornável.
Portanto, estamos a falar de uma dependência tecnológica para o desenvolvimento das tarefas que veio de facto reforçar o valor da inclusão no currículo de qualquer colaborador. Há também uma pressão muito grande na gestão à distância, em termos de detrimento da gestão da proximidade e da presença no local de trabalho. As cadeias de fornecimento das empresas sofreram também uma transformação digital que já em alguns setores já se tornava muito importante. E muitos dos negócios que não tinham de facto um modelo de negócio bem estruturado acabaram por ter de fechar portas e adaptarem-se para conseguirem ter e manter a sua sobrevivência. Portanto, o Luís tem trabalhado toda a área dos recursos humanos, desde a gestão de pessoas ao recrutamento e avaliação, e neste momento está de facto talvez em posição para nos responder a questões mais concretas. Eu tenho aqui algumas, ou seja, esta mudança, Luís, veio para ficar, ou as empresas vão optar por fazer as pessoas retornarem aos escritórios assim que possível. Uma empresa que comece totalmente a operar de forma remota, é possível que isso aconteça havendo um grande número de colaboradores, ou estamos a falar de empresas que isso é possível em termos de empresas um pouco mais pequenas? Estamos a falar também de o que é que significa os trabalhadores terem de se munir de competências de tecnologia, de utilização de tecnologias remotas. E quais é que são as competências essenciais neste momento na tua ótica? Esta situação vai possibilitar de certeza uma contratação de talento diferente do que tem vindo a ser feito até agora. Qual é que é, no fundo, a tua opinião também sobre isto? E que tipo de emprego poderemos esperar em termos futuros se continuarmos nesta linha de ação? Muito bem, obrigado Margarida e obrigado à KW Lead pelo convite, tenho muito gosto em estar aqui. Aliás, à semelhança do que a Fernanda disse, também aceitei logo de forma imediata, tenho muito gosto aqui em partilhar aquilo que é a minha visão e naturalmente é uma opinião sobre o impacto que o Covid-19 está a ter nas empresas e de facto que as mudanças que vieram provocar no futuro. E de facto isto provocou logo algumas mudanças com um impacto elevado nas empresas. E a primeira pergunta que fazias era exatamente se as empresas, se esta mudança veio para ficar ou não veio para ficar, e se isto vai obrigar, agora quando retornarmos aos escritórios, se as empresas vão manter esta mesma postura. Olha, eu acredito muito seriamente que estas mudanças de facto vieram para ficar, estas alterações. O mundo já não vai comportar-se de forma igual. E se muitas empresas, como o caso da minha empresa, a PHC Software, se nós já estávamos preparados, ou relativamente preparados, porque eu penso que as empresas nunca estão 100% preparadas para uma situação que passa remota a 100%. Mas nós na PHC já temos há alguns anos esta figura de trabalho remoto, portanto já tínhamos a infraestrutura preparada, grande parte dos colaboradores têm computador portátil, portanto grande parte de nós já conseguia trabalhar em casa. A verdade é que, curiosamente, nós em fevereiro decidimos instituir o processo de trabalho remoto e por isso criámos um procedimento interno, demos formação, isto foi em meados de fevereiro, demos formação aos líderes como liderar colaboradores em trabalho remoto e depois também fizemos um webinar, à semelhança deste que estamos a fazer aqui, para todos os colaboradores da empresa, em todas as geografias, porque nós estamos em vários países, temos 6 escritórios em 5 países, em 3 continentes, estamos muito espalhados, e demos um webinar a explicar como é que eu posso trabalhar melhor em casa. Isto aconteceu a 12 de fevereiro, ou 11 ou 12 de fevereiro, foi por ali. Primeiro uma tarde inteira com os líderes, com os managers e depois com os próprios colaboradores, e colocámos algumas regras que hoje já não sabemos se vão aplicar. Aliás, os colaboradores têm-nos perguntado, então, mas quando nós voltarmos ao escritório, aquela regra de não podemos estar todos em trabalho remoto vai se manter, ou é preciso estar pelo menos na empresa há 3 meses, que é o período de acolhimento e integração,
para poder aceder à possibilidade de trabalhar remotamente, quando nós hoje já estamos a admitir, aliás, posso-vos dizer que nós hoje fechámos um contrato, um recrutamento com uma pessoa que já foi selecionada via remoto, e nós digitalizamos todo o processo de recrutamento e seleção. As entrevistas passaram a ser feitas em modo remoto, os testes de aptidão e os testes técnicos também, todos eles digitais e online via as diferentes plataformas. E, de facto, isto teve um impacto grande, porque percebemos que aquilo que na nossa cabeça há 3 meses atrás era impossível de fazer, ou muito dificilmente faríamos com a mesma qualidade que faríamos presencial, mas a verdade é que as coisas mudaram. E a verdade é que hoje sentimos que conseguimos, na empresa, manter tudo a funcionar sem necessidade de estar presentes. E, portanto, hoje há um conjunto de 2 ou 3 pessoas que vão à empresa 1 ou 2 dias por semana para tratar mais questões de correspondência ou de assinaturas de documentos legais. Mas a verdade é que praticamente toda a empresa está em trabalho remoto. E isto fez-nos pensar e faz-nos pensar até que ponto é que faz sentido nós acharmos que presencialmente é que conseguimos fazer as coisas. Estas mudanças vão provocar algumas coisas, como por exemplo, vai emergir esta necessidade da flexibilidade do local de trabalho. E se calhar, enquanto algumas empresas já tinham este hábito em que as pessoas ficavam 2, 3 dias por semana a trabalhar remotamente, nós na PHC tínhamos algumas pessoas que já o faziam, e nas tecnológicas isto já era bastante frequente. E eu te falo numa empresa tecnológica, que são as empresas que normalmente estão um bocadinho implementam processos um bocadinho mais disruptivos do ponto de vista de metodologias de trabalho. A verdade é que essa tendência vai se alargar a outras empresas, e isso vai provocar algum aceleramento também do ponto de vista da economia e da tecnologia. Aspectos como toda a informação na web, em cloud, o software de gestão permitir trabalhar em qualquer lado e em qualquer momento e a qualquer hora, isso vai emergir cada vez mais. Não é por acaso que esta plataforma que nós estamos aqui a falar agora, não é? Que é a Zoom, ela passou antes do confinamento mundial ou do grande lockdown, como o FMI chamou, passou de 15 milhões de utilizadores para 200 milhões de utilizadores. E, portanto, de repente, nós na empresa utilizamos o Microsoft Teams, e o Microsoft Teams, no primeiro dia que nós entramos em processo de confinamento, portanto, foi ali em meados de março, o Microsoft Teams na manhã não se conseguia fazer ligações, ou ligava-se, mas depois as mensagens não seguiam, apenas os vídeos. Portanto, também o mundo não estava preparado para este processo, e para este impacto que sentimos. E por isso é que, respondendo assim muito diretamente à pergunta, eu acho que esta mudança veio para ficar. Eu penso que as empresas já não vão ter a mesma postura de dizer todos temos que estar presencialmente, ou pelo menos temos que estar presencialmente 100% do tempo. À semelhança da minha empresa e de outras empresas, nós hoje já recrutamos 100% online e mais fazemos integração online. Ou seja, nós tivemos, foi a semana passada, uma colaboradora foi à PHC unicamente para receber o computador, o kit de acolhimento e integração, assinar o contrato, agarrou no computador, na mochila, no kit de acolhimento e integração que lhe demos, todo o material que nós damos, uma sweatshirt, mais material de escritório, agarrou tudo, meteu na mochila e disse: olha, gostei muito de vir aqui, conhecer aqui o espaço e pronto, agora vou para casa trabalhar. Portanto, vejam bem que o mundo mudou. E nós próprios aqui na PHC não nos passaria pela cabeça fazermos isso, termos este tipo de coisas, que hoje já não nos causa estranheza. Aliás, posso-vos dizer que nós estamos a converter a nossa formação toda em online. E como muitas empresas estão à procura de LMS e aquilo que se calhar era residual em muitas empresas, com formação e learning, empresas mais distribuídas já era muito hábito, outras empresas que apenas tinham uma componente online já estão com a perspectiva de ter 100% online em sessões síncronas e em sessões assíncronas. E isso é algo que também está com um processo e uma grande aceleração.
Pois, uma das perguntas, Margarida, que fizeste foi se era possível uma empresa operar de forma remota, pelo menos considerando empresas de maior dimensão, o grande número de colaboradores. Eu vou-vos dizer, as startups é que têm muito este hábito do trabalho remoto, ainda antes desta situação de confinamento a nível mundial. As startups já tinham algum hábito, mas até por questões financeiras, porque muitas vezes trabalhavam a partir das próprias casas e não tinham propriamente escritórios, ou então começaram a utilizar os coworks, aliás, os coworks surgiram exatamente porque estas empresas, estas startups, não tinham a capacidade de arrendar escritórios mais caros. Mas a verdade é que já existem empresas de grande dimensão. Eu vou-vos dar o exemplo de uma empresa, a GitLab, uma empresa de tecnologias. Ela trabalha com 1.200 pessoas, tem 1.200 pessoas a trabalharem em 65 países. Portanto, é uma empresa de grande dimensão e 100% remota. Ou seja, toda a empresa trabalha 100% remoto. Agora, que é fácil gerir uma empresa de 1.200 pessoas? Não. É preciso muita tecnologia, é preciso muitos hábitos que têm que ser implementados. E dou-vos alguns exemplos que permitem hoje nós gerirmos melhor. Nós na PHC, todas as equipas fazem a daily meeting diária. Ou seja, começam o dia, no caso da minha equipa, nós começamos às 9 da manhã, com uma reunião a falar do que é que vai ser o nosso dia, a fazer partilha de informação, mas também ambientes, coisas mais descontraídas. Por exemplo, hoje ao final do dia, às 6h30, vamos ter a nossa team drink, basicamente é fazermos um brinde, bebermos um copo e estarmos aqui a falar um bocadinho do dia e a contar como é que correu o dia. Portanto, esta questão do toque diário com as equipas é muito importante e isto vai também trazer desafios novos aqui à gestão. O nosso CEO, o Ricardo Barreira, ele faz todas as semanas, à quinta-feira, faz a reunião geral com todos os escritórios que nós temos. E ali passam os principais aspectos de comunicação do como é que a empresa está, como é que está a passar esta situação de confinamento, conta algumas histórias. O storytelling é muito importante porque mantém a ligação. E depois muito importante também é o desafio de manter a cultura de uma empresa quando estamos todos a trabalhar, e nós somos 200, quando estamos 200 pessoas a trabalhar cada um em sua casa e nos seus espaços. E, portanto, este também é um desafio aqui bastante relevante. E a verdade é que há cada vez mais empresas a optarem por trabalhar de forma remota. Agora, acredito que o novo normal, no futuro, não vai ser empresas 100% remotas. Eu penso que vamos caminhar para um sistema híbrido de colaboradores que vão estar num regime mais intermitente, ou seja, parte presencial no escritório e parte em remoto. Acredito é que já não vai haver aquele conceito de não é possível haver pessoas em trabalho remoto. Nós na empresa nunca o tivemos, mas há empresas que o tinham. E acredito que isso é possível em praticamente todas as funções nas empresas. Claro, quando falamos de setores industriais ou da construção, obviamente que aí não será possível. Mas em áreas como empresas na área dos serviços, nesta área tecnológica da programação, é possível. E isso vai ser uma tendência. E as empresas hoje vão ter mais conscientes e já não vão ter aquela frase feita do não é possível que isso aconteça. Olha, sobre a procura de talento, eu acho que isto vai também provocar, de facto, a possibilidade de procurar talento mais longe. Se calhar, anteriormente, para termos aqui população, nesta área do IT, nós temos muitos brasileiros, ou pessoas até da área pessoas da Índia, a trabalhar no setor da IT, provavelmente muitas dessas pessoas já não precisam de emigrar, de sair dos seus espaços. Aliás, isso já era uma tendência que havia antes. Nós temos muitos portugueses que já programam e desenvolvem para empresas do centro da Europa, porque, por um lado, têm remunerações relativamente altas face àquilo que é a prática em Portugal, por outro lado, não tão altas como são nesses países do centro da Europa, mas também têm custos de contexto muito mais baixos, porque os custos de contexto em Portugal, o custo de vida é muito mais baixo do que no centro da Europa. E, por outro lado, não precisam desenraizar-se nem sair do seu espaço de trabalho. Por outro lado, isso também, para a economia, também é bastante bom, porque os seus custos, aquilo que são a fonte também de trabalho na economia portuguesa mantém-se porque continuam a fazer despesa em Portugal. Por isso, eu penso que isso também vai provocar aqui alguma tendência. Outro aspecto importante é a uberização do mercado. A uberização do mercado também vai acontecer. O que é isto da uberização do mercado? Já havia a tendência dos prestadores de serviço, já existem sites onde é possível fazer prestação de serviço e, portanto, vai haver também uma tendência desta uberização do mercado, que é as pessoas serem prestadores de serviços e não fazerem contratos de trabalho, mas contratos de serviços. Aliás, o setor imobiliário
já vive muito assim. KW e empresas como a do setor imobiliário, como a KW, já têm. Este processo também vai acelerar muito. Muitas destas pessoas têm os seus escritórios em casa. E isso é uma tendência que também existe e vai existir cada vez mais, e sabemos que isso vai também acelerar, isso também vai acelerar muito, muito o processo. Depois, uma outra pergunta era as competências. As competências que as pessoas têm que ter para trabalharem remotamente. Claramente isto vai provocar necessidade de competências. Uma primeira competência é a autoliderança. A autoliderança, que é a capacidade de nos liderarmos e de nos gerirmos a nós próprios. A capacidade de sermos capazes de gerir o nosso tempo, o nosso espaço de trabalho e, sobretudo, também uma competência importante é o foco. O foco é essencial. Trabalhar em casa exige, e vejam bem, hoje trabalhar em casa não é a mesma coisa do que o trabalho remoto de há um tempo atrás, porque os filhos estavam na escola. Hoje trabalhar em casa é muito diferente. Isto não é verdadeiramente trabalho remoto, isto é um confinamento com toda a família a viver junta, o que provoca ainda maiores necessidades e maiores desafios. Depois, outras competências são as competências tecnológicas e as competências técnicas. A capacidade de usar estas plataformas, o Zoom, o Teams, o Skype, o WebEx, todas estas plataformas de comunicação online, de transformar a formação que até aqui era presencial e online. Nós, por exemplo, aqui na PHC, vamos dar formação aos nossos formadores internos de como transformar uma formação que era presencial em online, utilizando post-its eletrónicos, todos as session breakouts que são possíveis de fazer nestas plataformas digitais, que são os grupos de trabalho digitais, como é que é possível fazer interação, roleplays, tudo isto é possível de fazer com a tecnologia que temos hoje, que há 10 anos não era possível. E, portanto, a tecnologia também vai ajudar muito este processo. E depois um grande desafio. Se os colaboradores têm estas competências, os líderes ainda vão ter mais desafio, que é como liderar equipas que estão dispersas, que estão remotamente. Esta questão das daily meetings, esta questão de fazermos estas reuniões gerais das empresas, os kick-offs diários, tudo isto também vai obrigar a que os líderes estejam mais despertos para perceber a quem está do outro lado da câmara se ele está com sinais de depressão. A Fernanda falava exatamente disso, identificar aspectos do não verbal que são muito mais visíveis de forma presencial do que à distância, e perceber exatamente isso. Portanto, vai obrigar a líderes mais atentos, que acompanham mais, que ouvem mais as pessoas e que percebem se há algum sinal de alerta que exige intervenção. Por outro lado, as competências dos recursos humanos. A nós que trabalhamos nas áreas de recursos humanos vai-nos obrigar a um maior acompanhamento. Nós fazemos reuniões que chamamos de update com os líderes e com os colaboradores. Temos estreitado essas reuniões para escutar e perceber o que está bem e o que não está bem. Inclusivamente sinalizamos os colaboradores que não estão bem e procuramos estar mais perto deles. E este é também um aspecto importante. Temos de divulgar também aqui na empresa as linhas de apoio psicológico. A sociedade hoje oferece projetos do SNS com psicólogos e outras áreas. Bem, não querendo alongar muito mais, só dizer que isto também vai possibilitar aqui opções de vida. Claro, na escolha da casa, acredito que não vai ser de forma transversal que todos vamos viver de repente noutros concelhos ou vamos viver para o interior trabalhando em empresas do litoral, mas acredito que vai provocar alguma possibilidade de maior mobilidade geográfica e se calhar a valorização de um espaço. Nós aqui, alguns colaboradores, temos perguntado informalmente como é que eles se sentem e alguns colaboradores dizem o facto de eu ter uma moradia, ser um espaço ao ar livre, permite-me apanhar sol. Também alguns disseram, ainda bem que aqui no meu prédio a minha casa não tem marquise, não é? Mas quem fez muitas marquises arrependeu-se, porque é importante apanhar sol e ter varandas. Se calhar a varanda vai ser valorizado para quem vive em edifícios de apartamentos. Portanto, é isto. Em jeito de conclusão, que tipo de emprego podemos esperar no futuro? Bem, olha, eu diria um emprego mais flexível no espaço e no tempo, a possibilidade de trabalhar noutro espaço e flexibilidade também horário, que é uma grande tendência que também temos, a possibilidade de fazermos funções em trabalho remoto e depois também esta questão da uberização da economia que vai provocar também muito isto, que é esta possibilidade de sermos prestadores de serviço e, portanto, trabalhar para várias empresas em simultâneo é uma tendência que já não é de agora, mas que eu acredito que este processo do Covid-19 vai acelerar. E pronto, era um bocadinho isto que queria passar, Margarida, para não ter estendido muito, e obrigado. Obrigada a nós, Luís. Penso que toda a gente terá gostado da intervenção, uma vez que dá também a ideia de um pouco do que é a questão dos recursos humanos na empresa e como é que a própria empresa está a gerir estas questões todas, que também foi uma grande mudança.
e vou agora passar a palavra ao João Rodolfo. João Rodolfo é arquiteto, é professor universitário, fundador de um ateliê de arquitetura atraçado regulador, muitos anos de experiência no terreno, já acompanhou algumas crises anteriores e trabalhos na área também associados, quer a moradias, blocos habitacionais, quer em termos mais citadinos, quer em meios menos urbanos. E, portanto, a questão que certamente é importante falar é o que é que implicará, em termos de mudança, a forma como as casas são desenhadas e, por exemplo, que local é que fará sentido neste momento os imóveis serem construídos, se muda, se não muda, se mantém tudo na mesma. Ou seja, eu tenho aqui algumas questões que penso que serão questões que gostaríamos de ver também abordadas, que é que casas valorizarão, desculpem, os portugueses de hoje em diante, como se tivéssemos um papel em branco para desenhar como é que se caracterizaria essa casa e relativamente, portanto, aos novos requisitos e desejos que os portugueses passarão a ter após esta situação. É possível para os portugueses, é uma pergunta difícil, é possível para os portugueses terem esta casa com estas novas necessidades, ou estamos a falar de uma situação impossível que não estará ao alcance do português, eu diria do português médio, não é? Será necessária uma revisão urbanista para que se conseguir algum tipo de mudança? E se efetivamente é possível operar uma mudança destas numa geração, ou se vamos ter que aguardar por mais gerações para chegarmos a esse ponto? João, estamos ao seu dispor. Em primeiro lugar, queria agradecer à KW o simpático convite que me fez. Toda esta história da pandemia e do confinamento social é absolutamente nova para nós e para nós arquitetos também. E, portanto, tudo o que eu vou aqui dizer é produto de conhecimento empírico, não é? De qualquer modo, aquilo que eu penso é que existe em análise aquilo que é o sentimento, digamos, da população na situação de confinamento, hoje em dia, e existirá, com certeza, uma situação pós-confinamento. Eu penso, obviamente, que esta situação é uma situação passageira. Já tivemos outras pandemias, a peste, a lepra, a gripe espanhola, por aí fora, com milhares de pessoas afetadas, ou milhões de pessoas afetadas, e obviamente que isso não, digamos, não transformou de uma forma dramática o nosso modo de viver ou de nos comportarmos socialmente. A necessidade de socialização é uma necessidade eminentemente humana e, portanto, ela vai continuar. Há aqui duas questões. Primeiro, eu ouvi muito atentamente a Fernanda relativamente àquilo que é, digamos, a vida das famílias, as suas expectativas, a possibilidade de traumas futuros, etc. É uma situação nova para todos nós. As famílias estão obrigadas a conviver num espaço, muitas vezes, muito reduzido e, portanto, com um contacto social extremamente intenso, mais intenso do que aquilo que devia ser, porque nós não descansamos dos nossos entes queridos, não é? Não descansamos verdadeiramente deles, vemos-los a toda a hora, a todo momento, e, portanto, obviamente, que isto poderá, digamos, agudizar as situações de conflito. Aquilo que o Edward Tewell chamava overcrowded spaces, não é? Portanto, ou seja, com o crescimento das suprarrenais, e não sei se isso nos está a acontecer ou não, mas o facto é que aquilo que me chega, sobretudo da experiência dos meus colaboradores num outro tipo de espaços que não é aquele que eu habito, é, de facto, uma situação de grande stress e provocado por duas coisas, não é? A situação de um conjunto de pessoas
digamos, confinados a um pequeno espaço com todas as situações, digamos, psicológicas que isso acarreta e, portanto, com uma agudização do conflito. E depois a questão da relação com o exterior, não é? A relação com o exterior, que é normalmente é uma relação livre, não é? Que deixou de o ser, e depois é uma relação, a partir da casa, uma relação perceptiva com o exterior. Há bocado falava-se da valorização das varandas, falava ao Luís da valorização das varandas e da questão das marquises, e o feedback que me chega de muitos dos meus colaboradores, todos nós a trabalhar em teletrabalho, é de facto, dizem, não sabe o que é viver numa casa sem varanda. Ora bem, a varanda tem aqui dois aspectos muito particulares. A varanda como sítio onde se vai, e se está presencialmente, fisicamente, mas a varanda como escape perceptivo e continuidade espacial para o exterior. Ou seja, eu costumo dizer isto relativamente às piscinas dos meus clientes. A piscina não está lá para se tomar banho nela. A piscina está lá, em 99% do tempo, para ser vista. Não é? Porque a água é um elemento tranquilizador. Não é? E cá em casa, a vista preferencial à mesa de comer é a vista para a piscina. Procuram-se esses lugares, não é? Porque o elemento água tem esta função no nosso espírito. Portanto, com as varandas acontece exatamente a mesma coisa, não é? Há muitos clientes que me dizem: eu não preciso de varanda no quarto porque eu nunca vou à varanda. Não precisa ir, vá lá perceptivamente, os seus olhos vão lá. E, portanto, o seu pavimento continua com o exterior e o exterior entra para dentro de casa, digamos assim. É este o fenómeno perceptivo que acontece, com a continuidade de uma pala para o exterior. Também não é só proteção solar, não é só, digamos, o efeito de térmico, não é? Porque que também se deve valorizar, mas é o efeito da continuidade espacial para o exterior. Ora, isto acontece numa moradia, este efeito digamos, da continuidade espacial para o exterior acontece numa moradia. Agora, o que acontece é que os nossos exteriores, neste momento, os nossos exteriores urbanos, são exteriores deprimentes. Porque um exterior agradável é um exterior natural e é um exterior vivido. E isso não acontece num aglomerado urbano. Imaginem o centro de Lisboa. Vai-se à janela, não se vê viva alma, não é? E, portanto, esse exterior é ele mesmo deprimente. Bom, portanto, o que é que nós retiramos daqui? Aqui há uma outra questão, há aqui várias questões. A primeira é a forma como a pessoa, o habitar da pessoa. O habitar, eu aqui não acredito em revoluções. Não há revoluções aqui. Digamos que o homem continua a ser o homem, um ser que evoluiu durante milhões de anos, tem necessidades fisiológicas de dormir, de comer, de se socializar. Isso vai continuar exatamente igual. E então o que é que muda? Mudam duas coisas. A primeira, a possibilidade, e isto é de uma extrema importância, embora não apanhe a totalidade da sociedade, apanha provavelmente metade, ou nem isso, da sociedade, que é a possibilidade de trabalhar remotamente. Essa possibilidade de trabalhar remotamente faz com que a casa deixe de ser apenas o sítio onde se cumpre a função dormir, a função comer, mas a função socializar, mas passa-se a cumprir a função trabalhar. Numa altura de confinamento, esta função trabalhar é perturbada pela coexistência de toda a família na casa. Portanto, numa situação de confinamento, o ideal será ter-se uma área específica para trabalhar, tal e qual como temos uma área específica para dormir. Bom, mas essa área específica, não queremos para o comum das pessoas, poderá ser até a mesma. Agora, a pessoa, obviamente, sobretudo nesta situação de confinamento, terá, obviamente, a necessidade de se isolar. Basicamente, na casa acontecerá isto, enquanto unidade habitacional. A necessidade de criar condições para trabalho remoto, para muita gente, e
ligação perceptiva mais eficaz ao exterior. Portanto, basicamente, em relação à arquitetura, acho que isto é o que vai acontecer. Relativamente ao urbanismo, o urbanismo muda muito devagarinho. O urbanismo está cheio de teorias, não é? A City Beautiful, a cidade, a Carta de Atenas. Provavelmente a Carta de Atenas seria uma situação ideal nesta conjectura em que os edifícios aterram sobre uma natureza viva, sem qualquer intervenção sobre pilotis, não é? Sem qualquer intervenção, organizando-se livremente, segundo a exposição solar, não segundo arruamentos, enfim, uns princípios agradáveis ou que se poderiam enquadrar, digamos, a uma cidade do futuro. O que acontece relativamente à cidade é que ela é um organismo muito estático, dificilmente mutável e carregado de legislação que condiciona a sua evolução enquanto tecido. Carregado de legislação que faz uma coisa fantástica, que é, uma vez edifício, para sempre edifício. Isto é, quando se conquista o direito de se construir num determinado sítio, esse sítio há de ser sempre um edifício, porque se eu vou substituir por um jardim, perde com o valor. E, portanto, como o artigo 60 do Decreto-Lei 555 me permite manter, digamos, esse edifício para sempre, não é? No fundo, ele não pode ser avaliado por legislação superveniente e, portanto, aquela área de construção é minha e aquele valor é meu. E, portanto, eu não vou substituir um edifício por outra coisa qualquer que diminua o valor do meu bem. E, portanto, o tecido urbano é um tecido consolidado. Isto é, a mutabilidade da cidade não vai ser assim tanta. Barcelona é igual desde o plano de Cerdá, não é? Portanto, ela não vai mudar de um dia para o outro porque agora é possível fazer teletrabalho ou porque agora, digamos, temos uma experiência diferente que nos permite viver de outra maneira. Há, contudo, o seguinte. O teletrabalho, que era uma coisa que já existia nas tecnológicas, em muitas startups, como disse o Luís, sobretudo nas empresas que, nas multinacionais, sobretudo, mas que têm já, digamos, hábitos de conectividade desse tipo, isto era uma praxis absolutamente normal. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que a experiência forçada para muitas empresas desse teletrabalho fez com que este processo todo se acelerasse. Afinal, isto é possível, não é? É o que todos nós estamos a pensar, até os ateliês de arquitetura. Não é? Eu tenho, neste momento, 12 pessoas em teletrabalho e funcionamos muito bem. Com grandes vantagens, aliás, porque obrigou-nos a implementar procedimentos, não é? Que não existiam, porque estávamos todos ao pé uns dos outros, o controle era uma coisa absolutamente natural e informal, muitas vezes, e, portanto, isto obrigou a que no início do dia e no fim do dia, não é? Nós tínhamos que fazer verificações e perceber se as coisas estão a decorrer conforme o planeado. O que, quando se vive num ambiente informal, sobretudo em ateliês de arquitetura, nós somos artistas, temos desculpa, não é, Luís? Portanto, neste ambiente há uma maior informalidade e, portanto, não existia este controle tão meticuloso como existe agora. Mas, basicamente, o que temos que reter aqui é que a situação de confinamento veio-nos mostrar que o teletrabalho é possível. O trabalho remoto é possível e é possível para muitas atividades de serviços, não é? Eu falei para uma operadora de telemóveis e percebi que estava a falar para a casa de alguém porque se percebia que havia vozes em fundo, não é? De filhos, de brincadeira, de gritos e, portanto, há muitas empresas a trabalhar desta forma e é possível trabalhar nesta forma. As casas têm que criar condições no futuro para que seja possível trabalhar desta forma.
Agora, esta questão do teletrabalho, em termos de urbanismo, pode gerar uma coisa. Primeiro, a menor necessidade de mobilidade urbana, a menor necessidade de deslocamento. E, portanto, as vias de comunicação rodoviária perdem interesse e podem, digamos, diminuir em prol de uma vivência mais agradável das cidades, ou seja, eu posso, por exemplo, não é, passar parte de vias públicas para espaços ajardinados, não é? E, portanto, eu posso diminuir as minhas vias públicas porque não tenho tanta necessidade de mobilidade. Isto é uma coisa que vamos, obviamente, observar no futuro e vamos, obviamente, isto tem que ser medido e tem que se perceber de que forma é que isto pode afetar as cidades. O tecido urbano continua lá, igualzinho ao que era, não é? Mas, digamos que, e não se prevê que este tecido urbano se desenvolva dramaticamente, não é? Porquê? Porque os perímetros urbanos nos PDMs estão muito confinados, não é? Não há áreas digamos, de expansão de perímetro urbano que havia nos anteriores PDMs e que chegou a ser maior do que a área construída em Portugal, não é? As áreas de expansão dos perímetros urbanos, neste momento não são muito, muito reduzidas. E, portanto, alguma dessa experiência, não é, pode vir a ser aplicada nessas novas urbanizações, mas que são, obviamente, coisa que, digamos, de importância muito pequena relativamente ao todo do urbanismo. Tudo o que são, digamos, tentativas de mutabilidade do tecido urbano, muitas vezes ficam-se por experiências teóricas com aplicação local. Isto é, nós podemos ver algumas tentativas, por exemplo, falava há pouco da Carta de Atenas, aplicada em trechos urbanos, não é? Aplicada, enfim, parcialmente nos Olivais Sul, aplicada daqui onde eu vivo, em Oeiras, em Nova Oeiras. Portanto, algumas, digamos, estas tentativas ou estas novas teorias que possam surgir relativamente a esta nova experiência poderão ter uma aplicação pontual, mas não podemos esperar digamos, uma aplicação universal, digamos, de uma nova teoria do urbanismo baseada em novas premissas de trabalho. Olha, já não sei o que é que estava a dizer. Mas pronto, basicamente a ideia é esta. O urbanismo há de se adaptar lentamente, não é? A arquitetura, o que podemos esperar da arquitetura, primeiro, a valorização da relação com o exterior e a procura de um espaço de trabalho onde eu me possa isolar. Portanto, aquilo que era um luxo há algum tempo, que era ter um escritório em casa, não é? Eu felizmente tenho um, é daqui que estou a falar. E, portanto, isso vai ser, com certeza, no futuro, digamos, muito valorizado por quem vier a adquirir habitação. E depois, obviamente, a tal relação com o exterior, a valorização do espaço da varanda, não é? Agora, há uma coisa que é importante, e talvez gostasse depois de ouvir a Fernanda sobre isto. Os modos de socialização da nossa sociedade mudaram drasticamente. Nós encontramos muitos jovens em conjunto, 5, 6, 7 jovens, cada um a olhar para o seu telemóvel e cada um a ter conectividade social com outros jovens, mas não aqueles que estão ali. Chegamos a um restaurante e vemos um casal que deve ter ido comemorar qualquer coisa, estão os dois juntos, a uma mesa de um restaurante e cada um com o seu telemóvel à frente e cada um com a sua interação social com outras pessoas, mas que não aquela que está ali à frente. Portanto, há aqui dois fenómenos. Primeiro, este fenómeno de socialização diversa e depois o fenómeno de hiperestimulação cerebral. Quer dizer que o estímulo monocórdico de qualquer pessoa que esteja ali à frente é insuficiente para mim. Isto teve
tem, digamos, uma desvantagem, não é? Que é o facto de não nos socializarmos com as pessoas que estão na nossa proximidade, mas nesta situação de confinamento eu penso que teve uma vantagem, que é o facto de nós podermos ter socialização à distância. Ou seja, aquilo que há uns anos atrás nos estava impedido, não é? Nós não temos um modo não tínhamos um modo, ligava-se para a casa de uma pessoa e não se ligava para a pessoa. Ligava-se para um escritório de alguém, mas não se ligava para alguém. Agora, nós temos uma coisa que se chama telemóvel e que tem esta hiperconectividade, e-mails, chats, telefone, tudo e mais alguma coisa, não é? Permite-nos fazer um Zoom, permite-nos fazer uma chamada Skype, permite-nos ter ligação visual a outras pessoas e, portanto, isto veio amenizar um pouco esta situação de confinamento. Não veio retirar por completo, digamos, a conflitualidade que isso veio gerar, mas eu, como arquiteto, consigo minimizar essas situações alargando o espaço e aumentando as possibilidades de fugas perceptíveis para o exterior, mas isto não é, digamos, a lei geral, não é fazível num apartamento com 45 metros quadrados ou coisa parecida. E pronto, não sei se é suficiente, se foi útil. Com certeza. Mas, como eu digo, isto é conhecimento empírico, não é? Meramente empírico neste momento de confinamento. E, portanto, eu que tenho para dizer neste momento e estou, obviamente, aberto às vossas perguntas. Muito obrigada, João Rodolfo, pela sua opinião. Vamos acreditar que, de facto, esta menor necessidade da mobilidade urbana nos possa trazer uma vivência tão mais agradável, que com certeza vamos todos ganhar com isso. Exatamente. Enquanto estávamos aqui a falar, portanto, nós fomos recebendo várias questões das pessoas que nos estão a ver, da nossa audiência, e não sei se vamos conseguir responder a todas, mas vou tentar então aqui apresentar. Algumas vêm direcionadas, outras será para os três oradores. Portanto, Fernanda Barata, podemos considerar que existem claras indicações de que existe risco de desagregação familiar, ou seja, divórcios, saídas mais prematuras dos jovens, por exemplo, em relação aos pais e divergências, neste momento. Ou seja, deveremos esperar uma revisão das tipologias de casas à luz destes casos que poderão ser ainda em número mais elevado, digamos assim? Eu penso que podemos esperar algumas alterações ao nível das estruturas familiares. Este convívio forçado das famílias vai gerar aqui alguns conflitos e, portanto, esperam-se aqui algumas alterações no seio das famílias. Divórcios, separações, nomeadamente, ou também podemos esperar, embora sejam menos os casos daquelas pessoas que se reencontraram no meio deste convívio forçado e que se reencontraram. Mas também vamos encontrar aqui algumas alterações ao nível, por exemplo, dos estudantes comunitários. Como vocês sabem, existem muitas pessoas a estudar em Portugal e portugueses a estudar fora de Portugal, que estão em comunidades de estudantes e isto veio trazer aqui algumas questões relativamente ao convívio, até porque muitas pessoas ficaram presas nesses países onde estavam e depois não puderam voltar logo, e quando voltaram já vieram em fase de contágio muito acelerado. Portanto, isto vem gerar aqui, para além da insegurança que gera o facto de estarmos longe uns dos outros, também vai proporcionar a possibilidade de algumas pessoas precisarem de estar longe uns dos outros. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que há ambiguidades, e como o João disse há pouco, não há neste momento estudos sobre isto, faremos estes estudos à medida que o tempo for passando, mas há claramente ambiguidades que se vão gerando e que vão causar muitas perturbações e muitas alterações familiares no seio da nossa sociedade. Claro, nós temos uma sociedade
relativamente conservadora, mas que está a absorver as muitas mudanças que o Covid-19 veio trazer. Não sei se respondi à pessoa que colocou a questão. Se tiver mais dúvidas, estou disponível, obviamente. Obrigada. Tenho mais uma pergunta para a Fernanda. José Ponte, que colocou a questão. Estaremos preparados para viver numa sociedade predominantemente digital, com distanciamento físico mais permanente? É seguro, do ponto de vista pessoal, adaptarmos e começarmos a pensar na nossa carreira futura nestes moldes? Bem, depende muito da carreira que o José Ponte, não é? José Ponte Sim. Está a pensar. Eu penso que seguro não é? É muito preferível uma carreira onde nós estamos uns com os outros e convivemos, não é? Não te importas de repetir a pergunta? Sim. Se podemos viver permanentemente... Se estaremos preparados para viver numa preparados. sociedade predominantemente digital com distanciamento físico mais permanente? Não. Se é seguro, do ponto de vista pessoal, adaptarmos e começarmos a pensar na nossa carreira nestes moldes? O homem é um animal que se consegue adaptar a todas as circunstâncias e mais um par de botas, não é? Por assim dizer. Agora, que é perigoso haver um corte completamente radical no convívio social e vivermos um presente absolutamente digital, é perigoso e é desumano, eu diria. Foram feitos estudos relativamente aos confinamentos, mais com pessoas que estiveram obrigadas a viverem nesse confinamento, por exemplo, os astronautas, e aquilo que se verificou é que existe um encolhimento de algumas partes do nosso cérebro, por exemplo, do hipocampo, e isso vai gerar problemas a longo prazo ao nível da memória. Claro que esse confinamento que nós estamos a falar hoje, nós estamos aqui todos presentes uns com os outros, mas há várias coisas que eu não sinto da vossa parte, não sinto o vosso cheiro, não tenho a percepção nem sequer da cor dos vossos olhos, não vos sinto, todas as percepções foram praticamente anuladas, nem sequer consigo ver se estão bem dispostos, se estão mal dispostos. Quando eu recebo uma pessoa na minha sala de consultório, tenho logo imediatamente a percepção de como é que a pessoa está, como é que ela se sente. O seu comportamento não verbal diz muito sobre aquilo sobre a sua situação clínica, digamos assim. E eu sobre vocês não consigo ver nada, são muitos e eu não vos consigo sentir, não é? Portanto, eu diria que isto não é humano, e é perigoso, mas é uma boa solução por enquanto. Eu acho que nós temos que chegar a um equilíbrio mais tarde ou mais cedo, não podemos viver assim para sempre, vamos ter que chegar a esse equilíbrio e de certeza que vamos chegar. Mas enquanto não chegamos, acho que é bom fazermos isto que estamos hoje a fazer. E eu tenho recebido muitas pessoas em consulta, nunca pensei dar consulta online, nunca fui a favor e hoje tenho que confessar que tem sido uma solução muito boa para muita gente e sem isto muitas pessoas estariam muito mais desamparadas. Não sei se respondi. Sim, também, no fundo, era um pouco também aquilo, liga-se um pouco à conversa que o Luís teve há pouco, que é a questão, por exemplo, da necessidade de um diretor de recursos humanos numa situação Exato. de estar muito mais atento, porque a dificuldade em percepcionar o estado de espírito das pessoas é muito maior. Exatamente. Tenho uma nova questão, esta é generalizada, portanto, quem quiser responder, da Vera Inácio. Sabendo que existem riscos de desgaste rápido por se trabalhar em casa, onde as solicitações de outras naturezas são muitas, o que é necessário à sociedade, às empresas e até ao Estado para que se consiga fazer esta migração de forma saudável para todos? Caso contrário, correr-se-á o risco de haver uma transferência dos custos de escritório para o trabalhador à custa do seu desgaste. Eu posso só dar um pequenino aporte, mas gostava de passar a palavra a outra pessoa. Eu penso que o trabalhar em casa tem vantagens e desvantagens. É muito importante que as pessoas cumpram rotinas e saibam diferenciar o tempo de trabalho, do tempo de lazer, do tempo de convívio familiar e do tempo de convívio social nesta forma, por enquanto, não é? É mesmo muito importante, mesmo quando vier o desconfinamento e se continuarmos a trabalhar em casa, que haja uma séria diferenciação entre agora estou a trabalhar, agora fecho o computador e agora vou ver televisão e agora não estou mais a trabalhar. O saber desligar e desligar
das várias atividades é extremamente importante e cumprir essas rotinas. Passa a palavra. Olha, eu se calhar aproveitava, obrigado Fernanda, complementando um bocadinho o que a Fernanda estava a falar, olha, tem exatamente a ver com aquela competência que eu falava e a Fernanda acabou por espelhar muito isso, que é a autoliderança, que é a capacidade de nos gerirmos a nós próprios, o nosso tempo, o nosso espaço. E esta competência é essencial. As empresas, de facto, podem olhar como uma redução de custos ou um custo menor metro quadrado, mas, sobretudo, as empresas vão estar atentas à produtividade. Há muitos colaboradores hoje, e nomeadamente na minha empresa, que também dizem que eu acho que estou a trabalhar mais hoje, porque estou muito focado e perco a noção das horas, não faço intervalos, entro pela hora do almoço adentro, almoço a correr, esqueço-me de parar, e isso é muito típico. Claro que quem tem ambientes que se proporcionam isso, que tem um espaço de escritório, ou que trabalham no quarto, ou no quarto de visitas, e que têm os filhos devidamente concentrados, ou que são mais velhos. Agora, nós também temos colaboradores que não conseguem têm muita dificuldade em trabalhar em casa. Nós temos uma colaboradora, por exemplo, no nosso escritório de Madrid, que entrou em período de assistência à família, porque tinha um filho até 2 anos e não conseguia trabalhar, e de facto, quando há crianças muito pequenas, é muito complicado conseguir trabalhar. Agora, de facto, esta questão da autoliderança é essencial na gestão. Termos horas para começar, hábitos. Se eu me levanto de manhã, eu não vou trabalhar de pijama, tenho que tomar banho, fazer a rotina normal diária e depois começar a trabalhar exatamente com essa rotina. Psicologicamente, e agora fazendo aqui o paralelismo aqui com a questão da varanda, que o João pegou muito bem, que é, eu tenho que fazer a percepção da varanda, é eu saí do meu espaço privado, do meu espaço à vontade, e entrei no meu espaço de trabalho. E esse espaço de trabalho é muito mais mental às vezes do que físico. E essa componente de estou na hora de trabalho, estou na hora de trabalhar, mas também eu tenho que saber que ao fim de 1h30 eu tenho que parar, porque o cérebro começa a deixar de funcionar bem ao fim de 1h30. Tenho que fazer o meu intervalo e voltar a trabalhar. Portanto, a autoliderança é talvez daqueles mais essenciais. E não podemos correr o risco de as empresas olharem apenas como uma componente de produtividade e de redução de custos, mas sobretudo de bem-estar, não é? A felicidade é tão importante hoje em dia, as empresas cada vez se preocupam mais. E há ali uma pergunta que também me foi dirigida e que eu aproveitava para dizer que nós aproveitámos, e olha, quer dizer, acabou por calhar bem porque já estava previsto o lançamento do questionário que nós chamamos PHC Wellbeing, que na verdade é o questionário de riscos psicossociais, que é o COPSOC, para quem conhece, e que nós lançámos aqui na empresa precisamente durante o período de confinamento e que nos vai permitir perceber exatamente como é que está o bem-estar e como é que as pessoas estão a sentir nesta situação de confinamento. Que sinais de stress, de burnout é que estão a surgir. Para além de todo aquele acompanhamento diário, também perguntamos dessa forma. E, portanto, temos grandes desafios na gestão de pessoas também para o futuro. Estou? Sim, sim. Sim, sim, Margarida. Deixei-te ouvir, desculpa. Tenho uma nova questão para o João Rodolfo, do José Ponte. Acredita que vamos ter mais procura de casas isoladas, com terrenos à volta e zonas mais distantes dos centros urbanos? Será isto suportável à luz da intermitência presencial no local de trabalho, que foi mencionada, o Luís mencionou quando falou? Bom, a primeira pergunta claramente responde que sim. Esta situação de confinamento e a demonstração da possibilidade do teletrabalho, porque eu acho que isto deve ter tido um boom do tamanho do mundo, não é? Esta dupla situação, não é? Vai fazer aumentar a procura da moradia isolada, não é? Eu penso que com muito maior contacto com a natureza, vencendo as questões da mobilidade que já não é necessária, não é? E, portanto, obviamente que a cidade vai se eventualmente desconcentrar, não é? Portanto, vai haver maior procura pela periferia e vai haver maior procura por um espaço mais natural, menos construído e que possibilite a criação de um ambiente mais feliz, não é? A tal procura da felicidade. Eu costumo dizer que faço casas para pessoas, para tornar as pessoas mais felizes e construo as casas a partir de dentro, não é? Porque é lá que elas são vividas. E de facto isso vai acontecer.
A segunda questão, eu não sei se percebi bem, a questão do Zé Ponte, esta, a da maior procura é claramente, vai acontecer claramente, tenho uma convicção absoluta que isso é assim. Agora, a segunda parte pedia que me repetisse, Margarida. Ou seja, será isto suportável à luz da intermitência presencial que o Luís Antunes falou há pouco em termos do local de trabalho? Penso que sim, perfeitamente suportável. Aliás, eu vivo essa experiência neste momento, não é? Nunca pus a hipótese de colocar a minha empresa em teletrabalho. Se não fosse a situação de confinamento, eu não estaríamos todos reunidos no nosso ateliê, vivendo o nosso trabalho de equipa normal. Esta história do teletrabalho tem uma grande desvantagem, que nós passávamos a vida a comemorar coisas e a ir almoçar. Vamos todos almoçar fora, vamos todos não sei o quê. Ou vamos todos beber uma cerveja ao fim da tarde. E isto agora, o Luís já demonstrou que é possível fazer a cerveja através do ecrã, mas penso que não é exatamente a mesma coisa. E, portanto, o toque, o facto de estarmos presencialmente, o homem, como eu disse, é um animal social, e, portanto, isso é insubstituível e, de facto, eu já sinto a saudade de ter os meus colaboradores próximos e de vez em quando irmos comemorar qualquer coisa, ou porque veio um projeto novo, ou porque acabou um projeto, ou porque ganhámos qualquer coisa. Portanto, essa necessidade eu sinto, não é? Agora, obviamente que esta situação demonstrou para muitas empresas, mas mesmo muitas, que o teletrabalho e o trabalho remoto é possível e, portanto, que não tem que ter uma localização central na minha casa ou próxima do local de trabalho, para que essa deslocação seja curta e, portanto, obviamente que isto vai mudar alguma coisa no mercado, na procura. Muito bem, muito obrigada. Mais uma questão para o Luís Antunes. Considerando que as empresas terão de reforçar as infraestruturas digitais, nomeadamente as que permitem a utilização de VPNs e manutenção dos postos de trabalho online, não sentirão a tentação de menorizar a compensação dos colaboradores, limitando a sua acumulação de riqueza e investimento em ativos como a sua habitação? Bem, eu acho que aqui há vários impactos. Por um lado, o investimento em termos de VPN seria mais de VPNs e de sistemas em cloud service e muito processos descentralizados. Naturalmente, as empresas terão que fazer muito esse investimento e aqui muito do lado das empresas. A pergunta depois remete para o impacto que isto pode ter na habitação. Eu diria que tipicamente serão investimentos separados ou pelo menos por entidades separadas. Se é que entendi bem a pergunta. Em que falamos aqui, por um lado, do investimento da parte das empresas em tudo o que é infraestruturas, VPNs, etc. E aí, claramente. Do ponto de vista da habitação, eu acredito que vai haver um reforço do investimento da parte da habitação. E isso, aliás, eu tenho lido alguns artigos e acredita-se que vai haver uma tendência de valorizar mais a habitação. Aliás, a própria China já evidenciou um crescimento no investimento da habitação, obras em casa, maior conforto, e às vezes coisas que até aqui nós não valorizávamos. Todos, enquanto estudantes, tínhamos uma secretária no quarto ou uma escrivaninha para trabalhar, mas hoje praticamente ninguém de nós tem. E acredito que isso vai ser valorizado. E até vocês, enquanto gestores imobiliários, provavelmente, se calhar vão ter outro tipo de sensibilidade nas casas em que elas podem ter espaços e recantos que, não sendo divisões, podem transformar-se em espaços de trabalho que estão longe do bulício da casa, em zonas mais de passagem ou até dentro dos próprios quartos, ou num quarto de visitas transformado meio quarto de visitas, meio escritório, mas que de facto proporciona um espaço de trabalho. E se nós, enquanto crianças, tínhamos o nosso espaço nos quartos, que era muito típico, provavelmente enquanto adultos vamos ter que voltar a reconstruir estes espaços. Eu no outro dia vi uma apresentação que era um armário, vejam bem,
Eu não sei se isto era recente, se era uma coisa, mas vi um roupeiro que de dentro do roupeiro saía uma estrutura que se transformava numa secretária, ou seja, e dentro do roupeiro tinha fichas e tinha ligação e tinha ligações ao sistema, à rede da casa, com iluminação inclusivamente embutida dentro do armário. Portanto, era um roupeiro que de repente se transformava. Então aquilo deve ter um custo mínimo, mas imaginem o impacto que isso tem. O impacto que isso pode ter numa venda de uma casa, porque de repente, às vezes, estas escolhas são emocionais. E é uma estrutura simples, que eu achei muito engraçado e pensei, olha, coisa adequada aos tempos de hoje, que é um espaço que não ocupa uma secretária que sai de dentro de um roupeiro, que não ocupa espaço e de repente se torna uma mais-valia para a própria casa. E às vezes até pequenos recantos num corredor que não tinha assim um grande aproveitamento e de repente torna-se um espaço de trabalho que permite afastar do espaço da sala onde está a decorrer. Eu acredito que isso também possa ser uma tendência e que o investimento da habitação às vezes não precisa ser de mudar de casa, mas pode ser de tornar aquela casa mais operacional e se calhar menos espaços de bibelô e mais espaços funcionais. E eu acho que isso também pode ser uma tendência. Muito bem. Temos mais uma pergunta, neste caso será para o João Rodolfo e o Luís Antunes. Estamos a falar da casa das pessoas, mas podemos também falar dos escritórios. Estão inúmeros edifícios de escritórios em construção em Lisboa e Porto, irão ficar vazios. As empresas vão optar por escritórios mais reduzidos e ter as pessoas muito mais tempo em casa, na vossa opinião? Bom, se me permitem responder, eu acho que sim, quer dizer, isso é uma tendência absolutamente natural, uma vez que várias empresas acabaram por intensificar este trabalho remoto, não é? Eu conheço algumas multinacionais, inclusivamente, onde trabalham familiares meus, em que, de facto, a reunião presencial, mesmo no pós-confinamento, eu penso que a sua intensidade será muito menor, quer dizer, a necessidade de deslocação para o estrangeiro, etc. Os comentários que ouço é: estamos a funcionar bem assim, para quê reunirmos presencialmente? E, portanto, esta questão faz com que, provavelmente, a procura pelo edifício de escritórios diminua, não é? Porque, com a possibilidade de trabalho remoto, obviamente, as necessidades de espaço são muito menores. Portanto, isso é previsível, na minha opinião, é previsível que haja uma considerável diminuição da procura. Luís, queres? Sim, muito rapidamente. O que o João Rodolfo falou, exatamente, eu acho que eu estou de acordo. Eu, sobretudo, também acredito que vai haver uma tendência de redução dos escritórios. Há empresas que já têm muito hábito do remoto, ou pelo menos da dimensão do escritório. Eu dou-vos um exemplo. A Microsoft, quem conhece a Microsoft no Parque das Nações, eles têm um edifício, até remodelaram há relativamente pouco tempo, já um bocadinho nesta tendência que estamos agora a atravessar, que é o home office, e aquele escritório está grande parte do tempo vazio. Porquê? Porque a Microsoft já tem uma cultura de trabalho remoto muito grande. E acredito que os escritórios do futuro, tanto que a Microsoft já adotou um sistema de hot desk, em que não há lugares definidos, mas quem chega, quem vem trabalhar naquele dia, senta-se no lugar que está livre, e esta pode ser uma tendência de futuro, que é de facto os escritórios terem menos lugares do que o número de colaboradores que têm, porque não estão todos a trabalhar em simultâneo no escritório. Portanto, a redução do espaço de escritório pode ser de facto uma tendência. Isto é curioso porque nós estamos a construir, nós, a PHC, estamos a construir o nosso edifício no Tagus Park, que vamos passar de um espaço de 1.500 para 4.000 metros quadrados e às vezes perguntamos, bem, realmente não sabemos se estamos exatamente no ponto de crescimento. Agora, uma grande vantagem deste escritório que vamos ter é, vamos oferecer atratividade para que o escritório se torne uma fonte de atração, que nós até chamamos de Best Experience at Work, que é, eu vou para o escritório para ter a melhor experiência de trabalho. Um espaço onde eu me sinto tão bem ou melhor do que em casa, então eu até prefiro ir para o escritório. Porque, e agora aqui falando um bocadinho do que a Fernanda disse, as relações humanas, o contacto humano, vamos estar até provavelmente a aparecer a vacina para o Covid-19, mas o contacto humano e a necessidade de contacto humano não vão desaparecer. Muito pelo contrário, nós vamos ter grande necessidade de contacto humano. Vamos ter, se calhar, algum cuidado e as pandemias vão vir com maior frequência, mas a necessidade de estarmos juntos, de socializarmos, isso não vai desaparecer. E, portanto, os escritórios até podem vir a ser mais pequenos, mas provavelmente não desaparecerão. Exatamente por esta necessidade humana. A verdade é que todos nós vivemos em comunidade e dificilmente vivemos sem contacto social.
Muito bem. Estou aqui a ver se temos mais alguma questão que seja. Muito bem. Ahm, a que distância poderá uma pessoa que trabalha remotamente viver? Ou seja, estamos a falar quê? 50 km, 100 km, o que é que fará sentido? Do outro lado do mundo. O Luís já falou de alguns colaboradores que têm em Madrid, não é? Sim, nós temos colaboradores em Madrid, mas eles trabalham no escritório de Madrid. Portanto, nós ainda não Ah, temos uma ok, pensei que experiência. era. Não, ainda não temos uma experiência de remoto. Mas eu tive uma reunião com um indivíduo que trabalha numa empresa que está nos Estados Unidos e ele vivia em Bali, na Indonésia, e é português. E, portanto, isso pode ser uma tendência. Eu acredito que depende mais, os quilómetros dependem mais daquilo que é a flexibilidade e a filosofia de trabalho remoto dessa empresa do que são os quilómetros. Ou seja, se é para vir uma vez ou duas vezes por semana à empresa, provavelmente até pode estar a 100 ou 150 quilómetros da empresa, há 2 dias que se levanta mais cedo. Pode estar 100% remoto, pode estar no outro lado do mundo, efetivamente. Deixe-me só acrescentar que, embora não comparável com este trabalho remoto, ou de certa forma comparável, nós na nossa empresa temos clientes, e sobretudo com o boom recente do imobiliário em Portugal, temos clientes de todo o mundo. E, portanto, nós fazemos projetos para um francês que reside em Baku, no Azerbaijão, para um australiano, para belgas, para franceses, que não estão cá, obviamente, e, portanto, sempre, não é? Basicamente comunicando remotamente. Portanto, penso que não existirá, e a Austrália é um bom exemplo do outro lado do mundo, não existirá uma limitação, não é, planetária para este tipo de trabalho. Muito bem. Outra questão do Paulo Costa para, penso que Luís e Fernanda. Não estaremos a passar a responsabilidade de criar condições de trabalho, fisicamente falando, da empresa para o trabalhador? Será que não passaremos a diferenciar um recurso que tem boas condições em casa de um recurso que não tem essas condições? Será que não estaremos a diferenciar? Ou seja, um recurso que tenha melhores condições em casa poderá, à partida, ser um recurso mais interessante para a empresa do que um que não as tenha. Ou seja, poderá começar a haver esta diferenciação? Bem, não sei se percebi bem a pergunta, mas eu penso que as pessoas que não têm recursos em casa para fazer o trabalho remoto, por mais voltas que dêem, não o vão ter, não é? Mas as pessoas que eventualmente têm e não sabiam que o tinham, podem encontrar esses recursos. Desde que... Fernanda, peço só desculpa por interromper, é João Barreto. A minha Sim. interpretação da pergunta é se não começará a haver uma diferenciação positiva na avaliação de currículos por parte das empresas, a partir de uma coisa que antes era completamente indiferente, se era se a pessoa tinha ou não condições para trabalhar em casa. Ou seja, as empresas podem começar a privilegiar as pessoas que têm casas mais adequadas para se poder fazer o trabalho naquela ótica de poupança, de felicidade contínua no trabalho, etc. Pois, eventualmente poderá efetivamente isso vir a ser um requisito necessário para fazer o recrutamento de alguém, mas eu acho que essa questão é mais com o Luís do que comigo. Está sem som, Luís. Está sem som, Luís. Peço desculpa, tirei o som e depois comecei a falar. Pois é, eu acho que eu acredito que as empresas não vão ainda passar a uma situação em que vão passar todo o ónus de criar as condições de trabalho nas próprias casas das próprias pessoas, ao ponto de até selecionarem aqueles que são os colaboradores que têm melhores condições em casa para trabalhar relativamente àqueles que não as têm. Acredito é que, provavelmente, primeiro do que as empresas, são os próprios colaboradores que vão ter essa preocupação. Ou seja, são as próprias pessoas que vão colocar como importante essa possibilidade, porque vão perceber que vai ser um novo normal a possibilidade de trabalhar em casa. Acredito que ainda estamos longe das empresas dizerem, olha, esta função é para desenvolver 100% em casa. Isso provavelmente vai acontecer, mas eu acho que vai ser a tal intermitência e não tanto o novo normal de estarmos 100% a trabalhar em casa. Mas eu acredito que são primeiro do que as empresas,
os colaboradores é que vão sentir a responsabilidade, as pessoas é que vão sentir a responsabilidade de criar essas mesmas condições para trabalhar em casa. Porque vão perceber também que isso lhes traz vantagem de tempo, e o tempo de commuting dentro das grandes cidades, e sobretudo em Portugal, nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, tem muito peso. Pensar que eu tenho, por exemplo, uma pessoa da minha equipa que vem do Seixal todos os dias, e ela perde 1 hora de manhã e 1 hora ao final do dia. E 2 horas de commuting diário é qualidade de vida que se perde. E, portanto, o Seixal, que é extremamente agradável, é muito mais agradável se eu trabalhar 2 dias por semana na empresa do que ter que e ficar 3 dias em casa do que vir 5 dias a casa. Então, se calhar, os colaboradores é que vão ter a principal preocupação de criar condições em casa. Acredito que a empresa continuará preocupada em proporcionar o posto de trabalho adequado àquele colaborador, seja ele lá 1 dia ou 5 dias por semana. Esta é um pouco a minha visão. Muito obrigada. Não vamos conseguir responder a todas as questões que estão a surgir por causa do tempo. De qualquer forma, queríamos reservar aqui um pouco, portanto, alguns minutos para perguntar se os oradores querem colocar alguma questão aos outros oradores, uma vez que inicialmente se falou dessa situação. Se quiserem colocar alguma questão, teremos todo o gosto em ouvir-vos. Eu pessoalmente gostei muito de ouvir a Fernanda e o João, fiquei aqui com uma perspectiva diferente. Não tenho assim nenhuma questão específica, acho que já tocaram aí em vários pontos bastante interessantes. Eu queria colocar uma questão ao Luís. Se esta necessidade que os colaboradores vão passar a sentir de ter esta exigência de trabalhar em casa, se isto não irá obrigar a um esforço acrescido do género. Imagina que eu vou à tua entrevista e tu fazes uma pergunta para a qual eu não estou completamente habilitada para o cargo em questão e que faço ali um volteio e dou ali uma conversa e tal. Me perguntarem, tem as condições necessárias, vamos aferir as condições para esta pessoa. Será que eu não vou entrar aqui num esforço muito intenso, porque sabemos que agora, a partir de agora, muitas pessoas vão precisar de procurar trabalho e de precisar de novas condições e de novos postos de trabalho. Se isto não vai, como é que se vai avaliar o esforço que a pessoa está a fazer para, não tendo, efetivamente, ter que ter? Eu acho que isto é uma questão muito sensível, porque obriga, as pessoas vão fazer mirabolismos para encontrar, muitas pessoas vão fazer mirabolismos para encontrar um posto de trabalho, não é, Luís? E eu penso que tem que haver aqui uma sensibilidade muito forte para darmos espaço, tempo e não colocarmos as pessoas nesse esforço muito, muito profundo. O que é que achas? Sim, olha, Fernanda, realmente do que estás a comentar, isso é verdade, e isso se calhar não só poderá acontecer hoje com a questão nova de ter condições em casa para trabalhar e colocar essa pressão social. Nós sabemos que as taxas de desemprego vão aumentar em determinados setores e sabemos que vai haver essa pressão. No entanto, essa pressão também já acabava por existir com outro tipo de competências ou de condições, ou a questão da mobilidade. Por exemplo, o nosso escritório é no Lagoas Parque, em Oeiras, e o que nós já percebíamos, algumas pessoas que tinham dificuldade, os transportes para o Lagoas Parque não são os melhores, e já sentiam alguma questão e tinham tendência de dizer, não, eu consigo ir, transportes públicos consigo chegar, ou não, eu arranjo um carro, ou compro um carro baratinho. Ou seja, já havia alguma tendência. Todas as pessoas fazem esforço, não é? No fundo estás a dizer. Todas as pessoas fazem esforço. E a verdade é esta, nós temos que perceber também nos sinais, os tais sinais que às vezes são mais difíceis de perceber, não é? Porque grande parte da nossa comunicação é não verbal, e perceber esses sinais de que aquela pessoa está confortável ou não com aquilo que está a dizer, e sobretudo nós temos a capacidade de não discriminar por causa disso. Eu quero acreditar, mas eu por norma tenho uma visão otimista da vida, eu quero acreditar é que vamos ter melhores talentos nas empresas porque já não as circunscrevemos a vir trabalhar para a nossa empresa todos os dias, mas porque lhe damos a possibilidade de, em parte dos dias, trabalharem longe. E isto é verdade. A minha empresa, estando em Oeiras, limitávamos muito a contratação de pessoas que viviam na linha da Azambuja. Portanto, tudo que era Alenquer, Zambuja, Carregado, até Alverca, normalmente ficam muito desgastadas e ao fim de um tempo, e nós já chegamos até essa experiência, dizer eu já não consigo vir trabalhar todos os dias e portanto adotávamos sistemas de teletrabalho. Mas aquilo que percebemos é que aquela linha daquele lado, que trabalhava ali no lado da Azambuja,
não tinha a possibilidade de conseguir compatibilizar um emprego e uma empresa onde gostariam de trabalhar, exatamente por causa de sentirem que tinham que vir todos os dias. Portanto, e eu não estou a dizer da minha empresa, digo de todas as empresas que funcionam aqui nestes parques tecnológicos onde nós estamos. E, portanto, acredito que essa tendência passámos a dar dupla opção, que é ou vir trabalhar para a empresa ou uma parte do tempo poder trabalhar à distância. Isso alegra-me, porquê? Porque, no fundo, a quantidade de talento disponível no mercado também se tornou maior. E eu acho que isso traz vantagens. Muito bem. Obrigada, Luís. Obrigado, Fernanda, pela pergunta. Não sei se mais algum dos oradores quer intervir ou colocar alguma questão. Não. Queria só dizer que gostei muito das perguntas e das palestras dos meus colegas e que gostei mesmo muito, foi muito bom. Obrigada. Igualmente também. Aproveito para agradecer o convite mais uma vez e a oportunidade, e acho que foi uma ótima interação e acho que aprendemos aqui todos uns com os outros. Obrigado pela participação de todos. Foi fantástica, afinal estas reuniões altamente zoomelizadas são fantásticas. Passar aqui a palavra ao Afonso. Não, é muito rápido, só para... Eu abro e fecho, parece. Queria só dizer, em primeiro lugar, agradecer naturalmente à Fernanda, ao Luís e ao João que nos proporcionaram aqui por trazerem saberes de fora, perspectivas de fora que não são diretamente aqui, que é a mediação imobiliária e portanto fora, darem-nos outra forma também de olharmos para as coisas. Tive a tentação para fazer algumas perguntas, mas não quis muito utilizar tempo naturalmente das pessoas que estavam presentes. Portanto, em vez de fazer perguntas, atrevia-me a fazer duas considerações. A primeira é, há bocado quando ouvi, sobretudo o João, falar precisamos de um espaço, de área perceptível, digamos, do exterior, e depois precisamos de um espaço para trabalhar, se calhar com mais valor também. Provavelmente, de uma área específica, creio eu. Vamos precisar de mais áreas específicas do que só uma área específica, seja no corredor, no armário, não sei o quê, reinventar o espaço onde dormimos e creio que, digamos, provavelmente aquilo que é o layout das casas vai passar a valorizar mais coisas dessas. A segunda, e com que terminaria, era, até porque tenho responsabilidades, neste caso, por uma organização, portanto, dar a minha perspectiva também do que eu acho que, alguém disse aqui uma vez, isto não nos empurra para nada, isto abre-nos oportunidades para fazer coisas de forma diferente. Isto não nos empurra para sermos seres antissociais, isto abre-nos oportunidades pontuais e específicas em determinadas situações para operarmos de forma diferente, para equilibrarmos melhor o nosso tempo e a nossa vida pessoal, muitas vezes também com a profissional, mas estou profundamente convencido que nós, porque somos seres sociais, porque eu creio que foi o João que disse, achei imensa piada, precisamos de descansar dos nossos entes queridos. E a Fernanda também referiu isso, quer dizer, quando temos um espaço confinado de um T1 e um T2 com uma família com 5 pessoas a precisar de trabalhar lá dentro, é preciso fazer alguma coisa. E, portanto, as organizações continuarão e as empresas continuarão a ser sedes extraordinárias para fazer bem às pessoas, para desenvolver as pessoas, e isso faz também pessoalmente, com o cheiro, com a vivência, com as... Eu estou a usar as expressões da Fernanda, e estou profundamente convencido que é assim, com reduções de espaço é certo, acho que isso já tem vindo a acontecer. Não há empresas hoje, muitas, que se dimensionem, sobretudo em áreas de serviços, para terem áreas para a totalidade dos seus colaboradores. Já era assim na consultoria de gestão há 20 anos, e o tal Hot Desk, já não lembro qual foi o nome que utilizou. Hot Desk, sim, é o Hot Desk. Mas são coisas que vão afetar a nossa vida. Agora, é como dizia alguém há bocado, nós podíamos estar todos a jantar fora, ou podemos logo combinar jantar fora aqui, todos. Jantar fora, funcionalmente, estaremos todos a fazê-lo, porque é possível comer, beber, cada um a sua iguaria, ainda melhor. Não é preciso comer o que os outros comem, não sei o quê. Só que não é a mesma coisa. As pessoas, quando saem para jantar fora, é para estarem juntas à volta da mesa, não sei o quê. Portanto, nós vamos continuar a ter estas necessidades, creio eu. Agora, o que temos é oportunidades, como não havia na altura da peste, da lepra e da gripe espanhola, porque não havia Zooms para fazermos coisas deste género, quando, porventura, achamos que podemos, digamos, fazê-lo. E, portanto, eu volto, desculpem lá agora, não são perguntas como viram, mas volto a agradecer imenso a vossa contribuição, a vossa disponibilidade, a vossa simpatia, e foi da maior utilidade para nós. Devemos ter mais coisas destas, assim, deste género, mais fora da... Devemos ter uma sobre, enfim, mais diretamente relacionada, como é que, por exemplo, isto afeta e como é que vai passar a ser vista a promoção imobiliária, designadamente. Os planos de investimento, nós vamos ter aqui pelo menos 2 players
de relevo da nossa praça na produção imobiliária para nos falar disto, localização, onde é que os planos de investimento, localização, layouts, produtos, etc. Teremos outra também provavelmente sobre o alojamento local e vamos continuar a ter as nossas tertúlias de chá e torradas sobre mercados em mudança ao X. Quinta-feira à 1, às 3 horas, creio eu. Vamos começar a terceira série, creio eu também. Portanto, muito obrigado a todos. Obrigada. Boa tarde. Obrigado. E imensamente. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer a todos. Adeus a todos Obrigada. e obrigado pela vossa Adeus, obrigado. participação. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.